Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. As notícias com Miguel Pina Andrade. Uma carrinha atropelou uma multidão durante uma marcha LGBTQ em Berlim. Uma pessoa morreu e pelo menos 16 ficaram feridas. Uma testemunha relata à imprensa alemã ter visto uma carrinha branca a circular a uma grande velocidade contra uma multidão no parque de Tiergarten. A investida resultou em vários feridos que receberam assistência médica no local. De acordo com o Der Spiegel, há 3 feridos em perigo de vida e 8 em estado grave. Segundo Die Welt, as forças da polícia invadiram um prédio e na última hora foi ouvida uma explosão. Ainda não foi detido ou identificado qualquer suspeito e as autoridades continuam numa caça ao homem intensiva. Estão mais de 2.000 polícias mobilizados em Berlim. Em Espanha, as autoridades estão otimistas para o combate às chamas esta noite, mas avisam que os incêndios não estão sob controlo, mas a situação está. Em declarações citadas pelo El País, o tenente-general Francisco Javier Marcos Izquierdo destaca as operações bem organizadas de evacuação das áreas mais afetadas. O ministro espanhol da Administração Interna diz que este sábado não foi um dia positivo devido às condições meteorológicas adversas. Afirma que as próximas horas não vão ser simples e espera-se um trabalho complexo. Os incêndios em Espanha já provocaram pelo menos 1 morto e 5 feridos. O estado de emergência nacional passou também a incluir o incêndio em Toledo. Os incêndios também estão a afetar o sudoeste de França. De acordo com o jornal Le Monde, em Bordeaux, 55.000 pessoas foram retiradas dos arredores da cidade devido ao reacendimento das chamas. O número de pessoas retiradas desta região já ultrapassou as 200.000. Luís Neves admite que o dispositivo de ajuda enviado para a Espanha para ajudar no combate aos incêndios pode vir a ser reforçado. Este sábado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil anunciou o envio de uma força operacional conjunta. É composta por 128 operacionais e vai ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha. A missão foi acionada ao abrigo de um protocolo em vigor entre os dois países. O ministro da Administração Interna sublinha a prontidão e a forma profissional como Portugal está a apoiar a Espanha e antevê um possível reforço do dispositivo de ajuda. Este dispositivo pode ser reforçado, portanto nós estamos em estreita articulação para perceber se de facto, perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado, mas estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado respondem quando é para nós. Declarações de Luís Neves no quartel dos Bombeiros Voluntários de Lagos, aqui no registro captado pela CNN. Informar ainda que também a Turquia anunciou este sábado que vai enviar 2 aviões de combate a incêndios para a Espanha. Outro incêndio na Escócia já obrigou à retirada de dezenas de pessoas. O incêndio que lavra há 10 dias no Parque Nacional de Cairngorms tem sido descrito como apocalíptico. No local estão mais de 500 bombeiros a tentar combater as chamas que já se aproximaram de povoações. O primeiro-ministro escocês pede o apoio da Força Aérea do Reino Unido perante a ameaça do fogo, apesar das tréguas desta tarde de sábado. Na atualidade nacional, o ministro da Administração Interna diz que vai explicar os casos em que está envolvido, ponto por ponto e o quanto antes, mas não explica e não avança com nenhuma data em concreto. Durante a última semana, Luís Neves empurrou sempre os esclarecimentos prometidos, que para já voltam a ser adiados. Neste sábado, o ministro esteve no Algarve, na comemoração dos 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos. Aos jornalistas, Luís Neves afirma que ainda não sabe quando, mas vai explicar todos os casos em que está envolvido.
Eu já o disse relativamente a este tema, que estou absolutamente tranquilo e ponto por ponto explicarei no tempo próprio. Quando será? Se eu soubesse já estou a dizer. Compreende que esse silêncio é prejudicial para a sua imagem e para a própria credibilidade? Eu só vou dizer o seguinte: em qualquer fórum responderei a tudo e quanto antes terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, que afirma que está absolutamente tranquilo face às polémicas sobre a possibilidade de os casos afetarem a credibilidade da Polícia Judiciária. Luís Neves diz apenas que se trata de uma credibilidade de mais de 80 anos. A presidente da Iniciativa Liberal diz que o ministro da Administração Interna está a desgastar o resto do governo e a contaminar a imagem da PJ. Novas críticas agora pela voz de Mariana Leitão, que esteve este sábado na Feira de Santiago, em Setúbal. Aos jornalistas, a presidenta pede esclarecimentos urgentes a Luís Neves. O Sr. Ministro disse que estava muito tranquilo e que ia prestar os esclarecimentos quando bem entendesse. Eu acho que o Sr. Ministro ainda não percebeu que os portugueses não estão nada tranquilos com esta situação. E, portanto, cada dia que passa em que se mantém em silêncio é mais um dia em que está a desgastar o Governo, está a desgastar-se a ele próprio, mas está também a pôr em causa outras instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária. E por isso, como já tivemos a oportunidade de dizer e de fazer, queremos uma comissão permanente o mais depressa possível para que o Sr. Ministro possa vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos. Isto não é no tempo que ele entende que é necessário, é no tempo mais rapidamente possível para garantir que esta situação não continue a contaminar o Governo, a Polícia Judiciária, o próprio Ministro. A presidente da Iniciativa Liberal, que pede esclarecimento já no tempo necessário e não no tempo considerado por Luís Neves, Mariana Leitão considera que o silêncio do ministro está a ter consequências nocivas. O líder do PS considera que Luís Montenegro deve ter consciência no rigor e clareza das explicações das polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro deixa esse aviso ao chefe do governo com o objetivo de salvaguardar as instituições do Estado de Direito Democrático. E o primeiro-ministro deve também ter consciência daquilo que significam as explicações, o rigor das explicações, a clareza das explicações para garantir que as instituições do Estado de Direito Democrático são salvaguardadas. Eu reitero, eu estou aqui para salvaguardar, defender o crédito e a transparência, a exigência das instituições do Estado de Direito. E por isso espero, como os portugueses, pelas explicações que nos irão ser dadas. O socialista admite que antes de dar explicações é preciso tempo para apurar todos os factos. José Luís Carneiro diz ainda que o PS não vai acompanhar o Chega na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministro da Administração Interna porque considera que é preciso salvaguardar o estatuto e integridade da Polícia Judiciária. Ainda assim, o secretário-geral do PS espera que Luís Neves preste todos os esclarecimentos na próxima semana. José Luís Carneiro avisa que o silêncio é inimigo da transparência e afirma que, por Luís Neves ter sido diretor nacional da Polícia Judiciária, tem responsabilidades acrescidas. Ele prometeu esses esclarecimentos para a próxima semana e, portanto, vamos aguardar pelos esclarecimentos. Eu disse e reitero, nós temos de também assentar a nossa vida coletiva no princípio da presunção da inocência. Assim como não devemos optar pelo silêncio, o silêncio é inimigo da transparência, também não devemos optar pelo oposto, que é fazer julgamentos na praça pública. José Luís Carneiro, que fala ainda no dever de aguardar pelos esclarecimentos, tendo em conta que há matérias que são graves e que para o secretário-geral do Partido Socialista podem pôr em causa o bom nome e reputação das pessoas. Ainda tempo para falarmos de desporto. O Futebol Clube do Porto e o Sporting apresentaram-se aos sócios e aos adeptos com vitórias. Os Dragões bateram o Aston Villa por 2-1 no estádio do Dragão. William Gomes e PP fizeram os golos da equipa portista e Francesco Farioli, o técnico portista, manteve muito do que apresentou na temporada passada e depois do jogo, no final do jogo, destaca o bom início do jogo dos Dragões.
É um bom teste contra um adversário muito forte. É bom ver como abordámos o jogo, tivemos um início muito forte. É também bom ver que pela primeira vez conseguimos dar mais ritmo aos jogadores durante 70 minutos. Acho que este é o impulso certo para nos prepararmos para a nova época, começando, claro, pelo jogo do próximo fim de semana contra o Torriense. É já um jogo em que está um troféu em jogo, por isso temos que estar na nossa melhor forma para tentar conquistá-lo. O técnico do Porto, Francesco Farioli, em entrevista à Sport TV na Flash Interview, este foi o último jogo de preparação antes da Supertaça, onde o campeão nacional Futebol Clube do Porto vai enfrentar o vencedor da Taça de Portugal, o Torriense. Já o Sporting venceu o Mónaco por 2-0 no estádio José de Alvalade. Foi mais uma edição do troféu 5 violinos que marca a apresentação do Sporting aos sócios. Os Leões venceram com golos de Rafael Nel e Jesse Derry. O extremo estreou-se a marcar pela equipa do Sporting. No próximo jogo dos Leões vai ser já a primeira jornada do campeonato, a frente ao Estrela da Amadora, na Reboleira. Tudo dito nesta edição das 2 da manhã, fechamos com o desporto e com os jogos de apresentação de Futebol Clube do Porto e de Sporting. Estou de volta para atualizar a informação às 2h30. Até já.